Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Cara, faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo pro YouTube, né? E é bem legal que hoje eu vou trazer um assunto muito maneiro para vocês, principalmente para você aí que tá nas redes sociais tentando produzir conteúdo, tentando vender seu infoproduto, divulgar o seu negócio, sua marca, tá? Então, o título deste vídeo é Viralizar não é sorte, é manipulação social. A teoria por trás de virais, né? E já quero te adiantar que isso aqui vai vir com um grande embasamento científico. É uma teoria aí que, cara, desde a década de 60 já faz total sentido e se mantém funcionando até os dias de hoje. Então vamos lá. Viralização não é sorte, é engenharia social. Você sente que está fazendo tudo certo no Instagram, né? Estuda o algoritmo, segue as tendências aí, posta carrossel, faz reels, mas mesmo assim ninguém comenta, ninguém compartilha. E pior de tudo, cara, ninguém compra. Eu acho que essa é a pior parte, é quando você tá ali com o seu produto, querendo vender, construir o seu negócio, montar o seu império, você não consegue, sabe, tipo, não fez a primeira venda ou fez poucas vendas, não consegue sair do lugar, não sabe se o problema está no tipo de lançamento, se o problema está no tipo de produto que você está vendendo, está no formato, na entrega, na qualidade, né? Você fica perdido, parece que você só está se esforçando enquanto os outros estão viralizando e fazendo um monte de vídeo bom, vendendo produto ruim, né? Então, se você se identificou, você não está sozinho e eu espero que você entenda que o problema não é você e o problema não está em nada disso. Muitas das vezes o problema está na questão do fundamento. Talvez você ainda não saiba o fundamento de como as coisas acontecem. E tá tudo bem, porque hoje, com esse vídeo, é o início da sua jornada para combater essa coisa de não saber, combater a ignorância, beleza? Então vamos lá. A crença errada que te impede de viralizar, né? Fizeram a gente acreditar que viralização é sorte, que só viraliza quem dança, quem dupla, dupla, não mentira, dupla, quem dubla, quem faz palhaçada na frente da câmera, né? Ou quem já tem muitos seguidores, tá? E pior, talvez você ainda pense que o seu nicho tá saturado, que você não é criativo o suficiente, né? Ou que você não nasceu para isso. Mas a verdade é outra completamente diferente, tá? Preste atenção. Viralização não é sorte. Viralização é engenharia social, é comportamento humano, tá? Tire essas coisas da sua cabeça que não tem nada a ver. A nova realidade, quem não aprende a prender a atenção, desaparece. Cara, isso é verdade. Se o teu vídeo não retém a atenção de quem está ali rolando o feed, você vai ser ignorado. O seu vídeo não vai ser entregue, vai flopar. Não tem jeito. A atenção é o maior ativo. Hoje, ter presença digital não é mais uma opção. O algoritmo mudou. A atenção das pessoas está mais curta do que nunca. Né? Tanto é que você vê essa tendência dos vídeos curtos, né? Do TikTok, do próprio Reels do Instagram, os shorts no YouTube. Né? A gente teve uma redução drástica na forma do tempo que a gente precisa para produzir o conteúdo. Né? E a gente precisa se adequar, precisa se adaptar. Não tem jeito. Se você quer crescer, se você quer vender e quer construir uma audiência fiel, você precisa entender como as ideias se espalham. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque existe uma teoria comprovada sobre isso, criada nos anos 60 e que continua muito atual, que é a teoria da difusão de inovações de Everett Rogers. Cara, essa teoria explica cientificamente por que algumas ideias viralizam e as outras morrem no limbo do feed do Instagram. Né? Então, hoje nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas essa teoria e como que você vai poder utilizá-la aí na sua produção de conteúdo, tá bom? E para te mostrar que o que eu estou falando é verdade, eu trouxe uma prova real, que é o case da Dollar Shave Club, né? Uma marca aí de lâminas de barbear. Em 2012, a Dollar Shave Club era uma marca pequena, lutando contra grandes gigantes do mercado desse nicho, como a Gillette, por exemplo. Só que eles criaram, cara, um vídeo simples, direto e engraçado. Eu não vou reproduzir esse vídeo aqui, até por conta de direitos autorais, mas se você tiver curiosidade, pesquisa ele. O título do vídeo é All Blades Are Fucking Great.
né? Então, cara, é muito divertido. Inclusive, você bota a legendinha, tá em inglês, mas você bota a legendinha em português, você vai ver. É o próprio, se eu não me engano, é o próprio dono da empresa ali. Ele teve essa ideia, escreveu o roteiro, gravou com muito humor. Parece que, se você analisar assim, parece até aquele comercial do refrigerante. Como é que é o nome? Fizz, né? Você já viu aquele comercial do Fizz que viralizou? Que Fizz tem menos marketing? Então, a estrutura, a forma como o vídeo é gravado e conduzido, né? Parece até que teve. Talvez eles tenham usado, inclusive, esse vídeo como referência, não sei dizer. Mas é muito parecido, então acredito eu que tenha alguma ligação. Vamos lá. Em 48 horas, mais de 12 mil pedidos por conta desse vídeo. Né? E com o tempo, esse vídeo bateu mais de 27 milhões de visualizações. Eu nem olhei a quantidade atual de visualizações. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei nem se vai aparecer na tela aí para vocês. Acredito que não. Mas não tem problema se não aparecer. Acho que não vai carregar, não. Não vai carregar, porque está consumindo muito CPU aqui. Mas tá bom. Problema não. Depois eu vejo isso aí. E você clica aí e você vê. Anos depois, a empresa foi vendida por US$ 1 bilhão. Cara, eles seguiram mesmo sem saber cada passo da curva de difusão. Eles atraíram os inovadores, depois os entusiastas e finalmente a massa. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Eles não tinham um super orçamento, eles só tinham uma mensagem clara, um problema real e souberam exatamente como espalhar essa ideia através de um vídeo viral. Olha que engraçado, né? E aí tem gente aí falando, que viralizar não importa, que viralizar não deve ser um objetivo principal. Tudo bem, não precisa ser um objetivo principal, mas cara, se você viralizar dentro do seu nicho, você muda a sua realidade do dia para noite. Dia pra noite. Então, mude a sua mentalidade de ser apenas um criador para ser um estrategista de conteúdo, beleza? A chave está aqui. Esses caras da Dollar Shave Club, eles pensaram como estrategistas, eles aplicaram engenharia social. Pararam de simplesmente postar por postar conteúdo, propaganda de qualquer jeito, e começaram a estruturar um conteúdo com intenção de viralizar. E é isso que você precisa fazer a partir de agora, né? Você vai parar de ficar dependendo da sorte aí e vai começar a entender como é que o conteúdo certo atinge o público certo na hora certa. O erro que bloqueia todos os seus conteúdos, né? O erro invisível que bloqueia os seus conteúdos. Então, no próximo passo dessa jornada, desse vídeo que a gente está fazendo aqui, você vai descobrir que erro é esse que está impedindo o seu conteúdo de viralizar, mesmo quando você parece ter feito tudo certo. E esse erro, ele está sabotando a sua audiência e o seu alcance. E você só está percebendo isso quando já está frustrado, quase pensando em desistir. Quem não passa por isso? Quem nunca pensou em desistir? Eu já pensei em desistir milhares e milhares de vezes. Inclusive, eu já desisti de produzir conteúdo durante muito tempo, enquanto não tinha muitos resultados. No perfil de marketing, inclusive, né? Eu até às vezes fico sem ideia, me sinto bloqueado por conta de não ver um conteúdo realmente sendo sabe, tendo um grande impacto, né? Tendo uma grande entrega, trazendo um resultado. Mas isso é um erro meu, é um problema pessoal meu, coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim, né? Mas eu não quero que isso seja um problema para você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações, porque o que vai vir a seguir aqui nesse vídeo vai virar o seu jogo de vez, de vez. Então, qual que é a mentalidade do viral? Mentalidade do viral, cara, é a habilidade mais valiosa de 2025. A moeda do digital hoje é a atenção, como eu já falei para vocês. Então, a habilidade mais urgente que você precisa desenvolver é saber se posicionar com autoridade e gerar conteúdo viral. Isso não tem nada a ver com você fazer dancinha, não tem nada a ver com você, sei lá, se vender de qualquer maneira. Isso tem a ver com você dominar o jogo da atenção, você entender o algoritmo, usar o conteúdo como ferramenta de autoridade. E eu vou até acrescentar uma coisinha mais aqui. É você replicar o que funcionou. Não adianta nada você acertar um e ficar por isso mesmo. Você precisa continuar fazendo, tá? Quem não domina esses tópicos aqui tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo aluno e tá perdendo relevância, né?
E o que acontece quando você ignora essa habilidade? Você vai criar conteúdo que ninguém vai ver, você vai postar sem nenhum retorno, você vai depender só de boca a boca, uma coisa que é lenta, limitado, e ninguém sobrevive só disso, tá? É como se você pudesse, eu botei aqui essa imagem, né, para você entender o que está acontecendo com você se você está passando por isso. É como se você estivesse gritando no meio de um estádio vazio, onde ninguém te ouve, ninguém te responde, você continua sozinho. Caralho, pesado demais isso aqui. O cara para pensar nisso aqui tem que ser muito copywriter, né? Gerei isso daqui com o Gemini, inclusive essa imagem aqui. Não achei nenhuma na internet. Eu não gosto de perder tempo gerando imagem não, mas não achei nenhuma com essa ideia. Vamos lá, quais são os 3 erros que estão te atrasando, meu amigo? Mesmo que você tente melhorar, muitas vezes você cai ou vai cair em armadilhas que só te atrasam mais. Quais são? Nunca mais cair nisso, tá? Postar sem estratégia. Achar que quantidade vai compensar a falta de método. Não compensa. Isso é louco. Não compensa. Não compensa. De jeito nenhum. Copiar um influenciador grande. O influenciador pode ser um guru, pode ser um especialista de alguma coisa. Você não nem sabe qual é o contexto, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, você não entende qual o timing que ele está vivendo ali. Às vezes aquele vídeo ali faz parte de uma estratégia e às vezes você não sabe que está rolando isso. Um dos grandes erros é, por exemplo, você querer pegar um vídeo de referência só porque ele tem muita visualização. Isso não significa nada. A pessoa pode ter simplesmente colocado aquele vídeo em tráfego pago, ter impulsionado aquele vídeo no botão impulsionar. E isso vai gerar, obviamente, milhões de visualizações. Não significa que é um vídeo viral. E aí você vai estar pegando uma referência que é uma referência falsa. Né? E aí você não vai ter resultado nenhum, porque você está fazendo. Já está começando errado, entendeu? Outra coisa, a terceira, comprar seguidor. Cara, esse é o pior erro de todos. Você compra números, mas perde autoridade. Por que eu te digo isso? Porque aí você tá lá, sei lá, 30 mil seguidores, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Mas os teus posts não tem like, não tem comentário, não tem compartilhamento. Ninguém conhece você, ninguém sabe o que você faz. O que adianta? Né? Essa fórmula antiga de quanto mais postar, melhor, já morreu, beleza? Já morreu. Eu sempre boto uma frasezinha assim para sintetizar a parada. Porque, cara, não adianta você só postar. Já aconteceu de só postar. Ah, posta muito, pega conteúdo dos outros, reposta. Vai, beleza. Pode dar sorte, mas não vai funcionar para todo mundo, nem sempre vai dar certo, vai levar mais tempo do que se você for estratégico. Então, qual que é o novo caminho dessa história? Né? Se viralizar não é sorte, é um processo, é um método replicável. Todo método segue um padrão. Que padrões são esses, né? Padrões de comportamento do público, padrões de estrutura de conteúdo e padrões de engajamento emocional. Então, você não precisa postar 30 vezes por mês, né? Você só precisa acertar 3 conteúdos que explodam. Só que como é que você vai fazer para acertar esses 3 conteúdos? Postando, né? O máximo de vezes que você conseguir, seguindo a estrutura, né? Só que aí você vai ver, por exemplo, eu tenho o meu perfil ali, o Dragão do Insta, que é um perfil que eu faço sobre notícias e humor, um pouquinho de crítica social, essas coisas assim. É mais um passatempo, é um hobby. É o meu maior perfil. Por quê? Porque é o mais antigo, é o perfil onde eu já produzi conteúdo em outro nicho. Eu já cheguei a 100 mil seguidores naquele perfil. Né? Inclusive, eu fui cancelado nesse perfil. Um dia eu conto essa história pra você, não vai ser agora nesse vídeo. E aí comecei a perder muitos seguidores, perdi muito. Eu passei anos, cara, anos. Isso foi o quê? Eu acho que isso foi. Quando isso aconteceu? 2020? 2020? 2020, eu acho. 2019, 2020, por aí, ou 2018. 2018, 19 ou 20. Foi um desses 3 anos. 2020 não foi, não. Foi 18 ou 19. 2018 ou 19. Eu fui cancelado, né? Algum perfil muito grande no Twitter compartilhou uma parada lá da história. Não vou explicar a treta, não. Enfim, cancelado, perdi muitos seguidores. E o perfil flopou de uma maneira surreal. Só perdia seguidor, perdia seguidor. Cheguei, de 100 mil eu fui parar com menos de 30 mil. E, cara, nessa brincadeira eu não entrega, não conseguia. Tudo que eu postava não era entregue, não era entregue. O alcance das histórias caiu. Porra, horrível. E aí eu fiquei anos, cara, anos tentando fazer alguma coisa, e aí fazia, e parava, desistia porque não tinha entrega, parecia que estava realmente sendo penalizado pelo Instagram que ele perdeu. E aí, agora eu de repente falei, cara, eu comecei a estudar stand-up, né? Comecei a ver um pouquinho
parte teórica da comédia, tentar fazer alguns textos engraçados, ao mesmo tempo utilizar notícias em altas para aproveitar o timing. E aí comecei a produzir um conteúdo ali como uma forma de hobby mesmo. E nessa encontrei alguns formatos validados. E, cara, eu acertei basicamente 2 vídeos. 2 vídeos mudaram a situação do perfil, né? Começou a crescer seguidor mais do que a quantidade que eu perco. E é isso. Tipo assim, às vezes 2 vídeos, 1 vídeo, 3 vídeos vão ser responsáveis pela mudança na situação que você se encontra hoje no seu perfil, né? E aí eu botei aqui uma metáfora para te ajudar a lembrar disso que eu tô te falando, né? Postar sem estratégia é tipo você riscar um fósforo no meio do deserto. Ele até vai acender, só que o vento vai apagar esse fogo em segundos, ele não dura. Então, quando você entende o jogo da viralização, é como você preparar uma floresta seca, né? Pegar o graveto certo, aquele que não está úmido, né? Deixar cada detalhe alinhado. E aí sim, quando você riscar o fósforo, a faísca vai virar um incêndio, né? E recentemente, inclusive, teve um incêndio lá em Manaus, né? É a cidade da minha esposa. E acho que começou uma fábrica de poliuretileno. Poliuretileno. Né? E é um produto altamente inflamável, cara, o incêndio durou várias horas, eu nem sei, foi esses dias, inclusive, não sei nem qual foi o desfecho dessa história. Tinha drone com mangueira apagando o incêndio e tal. Então, você, melhor até do que essa metáfora aqui da floresta seca, dos gravetos, seria você riscar o fósforo dentro de uma fábrica de poliuretileno, né? Isso é o jogo da viralização, quando você entende. O único post, como eu falei ali, pode viralizar e trazer centenas de seguidores, aumentar a sua autoridade e gerar cliques no seu link da bio, né? Nos links que você posta nos seus stories. Estou te contando isso porque eu vivo isso, né? Inclusive isso aqui eu acabei de comentar com vocês. Quando eu comecei a aplicar essa mentalidade lá no meu perfil de notícias de humor, os conteúdos passaram a atrair as pessoas certas, né? Foi eu acertar 2 vídeos ali e a curva de gente que chegava seguindo passou a ser maior do que a quantidade de gente que deixava de seguir, né? Falei para vocês aí, tá aí já. Agora, o maior erro que você pode cometer hoje é continuar achando que viralização é coisa de sorte. Não é sorte, é método e pode ser ensinado, replicável. E da mesma maneira que funcionou para o meu perfil de humor, pode funcionar para você que tem um nicho específico, para você que é um empreendedor, para você que vende infoproduto, para você que é prestador de serviço, tá? A lógica é a mesma. O conteúdo certo vai atrair o cliente certo. Não importa se você tem 500 ou 5.000 seguidores. Beleza? E agora sim, cara. Depois de toda essa introdução, de todo esse essa contextualização, né? Depois de elevar a sua consciência sobre tudo isso que eu falei, vou te entregar o mapa da viralização e finalmente entrar na parte teórica que a gente estava conversando. Por que que a maioria dos conteúdos bons não viraliza? Muita gente acredita que conteúdo bom é suficiente para fazer crescer. Só que no Instagram e em qualquer rede social, qualidade não é sinônimo de viralização. Você pode usar a melhor câmera, você pode ter o melhor microfone. Você pode ver que a minha câmera não é boa, meu microfone também não é ótimo, né? Mas eu tô aqui produzindo conteúdo por quê? Porque eu acredito que isso aqui é transformador. Isso aqui vai agregar valor para você. Então, eu posso ter um pouquinho dessa perda de qualidade, mas o conteúdo que eu tô passando, ele tem um valor que compensa, né, essa perda de qualidade. Todos os dias, conteúdos bem produzidos passam despercebidos. Isso acontece porque a viralização não depende só da qualidade, ela depende da forma como a mensagem se conecta com o comportamento das pessoas. O erro invisível que sabota criadores talentosos todos os dias. Criadores postam com consistência, investem no design, copiam formatos que funcionam para os outros e mesmo assim não saem do lugar. O erro deles é ignorar o fator humano, cara. Criar sem entender como as pessoas adotam novas ideias é como lançar uma flecha no escuro. A importância de você ter uma estratégia baseada em comportamento humano real. Por trás de todo conteúdo viral existe um padrão, um ciclo, uma lógica que tem menos a ver com o hackzinho, né, e mais com a psicologia social. E quando você entende o que ativa esse interesse, o desejo e a ação em massa, o seu conteúdo deixa de ser uma tentativa, né, e passa a virar uma ferramenta estratégica. Começamos então aqui a teoria de Everett Rogers sem complicação.
Quem foi esse cara? Por que essa teoria ainda vale ouro em 2025? Bom, Everett Rogers foi um sociólogo norte-americano que pesquisou como ideias e produtos e comportamentos se espalham entre as pessoas. Ele escreveu esse livro aí que eu botei para vocês na imagem, tá? Em 1962, o livro Diffusion of Innovations, que se tornou a base de estudos sobre marketing, comportamento e adoção de tendências, continua extremamente atual, tá? Vou explicar para vocês aí o que é essa curva de adoção e como que ela explica o comportamento dos seus seguidores. Pô, não peguei nenhuma água. Fico com a garganta seca. Mas vamos lá, vamos seguir para finalizar que eu tenho que buscar as crianças na pracinha com a mãe deles que eles estão brincando lá enquanto eu gravo. Rogers dividiu as pessoas em 5 grupos, com base na velocidade em que elas adotam novas ideias, tá? Inovadores, adotantes iniciais, maioria inicial, maioria tardia e retardatários. Né? Aqui coloquei para vocês uma porcentagem mais ou menos de quantos por cento de cada tipo dessas pessoas existem ali dentro de um grupo, sacou? Essa curva ela mostra que a maioria só engaja com uma ideia depois que ela já está validada pelos grupos anteriores. Ou seja, a sua ideia, ela primeiro vai ser validada por esse grupo, depois por esse grupo, depois por esse grupo, depois por esse grupo, depois por esse grupo. Né? Ou seja, se você quer viralizar, você precisa entender em qual etapa o seu público está e o que ele precisa ouvir para avançar. Né? Os 5 tipos de pessoas que vão ver o seu conteúdo e o que você pode esperar de cada uma delas. Ó, inovadores são curiosos, experimentadores, adoram novidades, engajam rápido, só que são poucos. Tem os adotantes iniciais, são visionários e prestam atenção nas tendências, eles se conectam com mensagens mais ousadas. Tem a maioria inicial, eles precisam de prova social. Começam a engajar só quando veem que todo mundo está falando disso. Né? A maioria tardia são os desconfiados. Eles só aderem quando a ideia já virou um padrão. E os retardatários são resistentes a mudanças e dificilmente engajam com algo novo. Tá? Agora, os fatores que determinam se algo viraliza. Segundo a teoria da difusão de inovações, os 5 fatores influenciam se uma ideia vai se espalhar ou não são esses aqui, tá? Ó, primeiro fator, vantagem relativa. O conteúdo comunica algo claramente melhor do que o que já existe. Ou seja, aquilo que você está falando mostra um ponto de vista diferente, uma forma mais fácil, alguma coisa ali que um mecanismo único, diferente do que as pessoas já conhecem. Né? Esse é um fator importante. Aí eu boto o exemplo ali. Um Rios mostrando como um método de organização economiza 10 horas por semana em comparação com listas genéricas. Lá, às vezes você desenvolveu um método, um protocolo que ajuda a pessoa a se organizar mais rápido do que um método que já existe. Né? Sei lá, você tem um método de estudo que funciona melhor do que um Pomodoro. Né? É a sua versão, a forma como você faz. Então, isso aí já é um ponto positivo. Ó, compatibilidade. O seu conteúdo conversa com os valores, crenças e a rotina do público, né? O que gera o fator de identificação. Um exemplo ali, um carrossel que adapta dicas de produtividade para mães solo, conectando com a sua realidade. Né? Ó, o 3, complexidade ou simplicidade. Né? Tá fácil de entender, consumir e aplicar? Né? Cara, isso aqui é muito importante. Você precisa simplificar. Né? Ter uma linguagem muito técnica, você tentar falar difícil, sei lá, usar coisas que não fazem parte ali do dia a dia da pessoa, isso só vai te atrapalhar. Você precisa comunicar com o maior número de possíveis de pessoas de forma que elas entendam clara, concisa, né, simples, é como se fosse estivesse explicando para uma criança. Então, ali o exemplo é uma explicação de 15 segundos mostrando como usar um aplicativo de edição com visual limpo e direto. Tenho certeza que você já viu esses perfis que ensinam a editar no CapCut, por exemplo, um videozinho simples, dando um tutorial. Parada às vezes viraliza, né? Experimentabilidade, né? A pessoa ela pode aplicar algo de forma rápida e sem custo. Cara, isso aqui a gente costuma dizer quando tá montando VSL, vídeo de vendas, né? Ou até mesmo um CPL, a gente chama de kick win, né? O ganho rápido. O que você pode ensinar ali naquele vídeo que a pessoa pode sair do vídeo e já aplicar na mesma hora e ter um pequeno resultado, né?
O exemplo ali é um CTA que oferece um teste gratuito, um modelo de texto para a pessoa copiar e colar. São coisas que causam pequenas transformações que são rápidas, simples, e a pessoa já consegue ganhar ali um sentimento de reciprocidade por você. Observabilidade. Os resultados podem ser percebidos por outros facilmente, né? E aqui, cara, o exemplo, antes e depois de um perfil no Instagram, após aplicar dicas de copy com prints e métricas reais. Quem usa muito antes e depois também, nicho de emagrecimento, né? Então, você consegue mostrar para as pessoas que aquela coisa causa um resultado real, né? Por exemplo, o que eu fiz com vocês aqui no início desse vídeo? Eu falei, ó, eu tenho um perfil, eu apliquei isso aqui e funcionou. 2 vídeos mudaram a realidade daquele perfil, né? Então, se você quiser, você vai lá, @o dragão do Insta, você vai olhar, os 2 vídeos estão fixados. Quais foram os vídeos que ele falou que mudou a situação do perfil dele? Tá lá, com mais de, sei lá, 100 mil visualizações. Vamos lá, como aplicar nos formatos? Rios, demonstra resultados e usa a linguagem visual forte, né? Tende a funcionar melhor desse jeito. Carrossel, mostra antes e depois, usa etapas claras e diretas. CTAs, convida o público a testar algo simples e imediato. Então, se você tentar padronizar desse jeito, a gente vai esmiuçar isso melhor. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia geral do que você consegue fazer com isso. Ó, tem um passo a passo aqui prático para você revisar o seu conteúdo com esses 5 fatores. Isso aqui, o que acontece? É praticamente um checklist. Você pensou no conteúdo, teve ideia de conteúdo, produziu um conteúdo, volta nele e olha ele. Lista a sua ideia principal. Se pergunta, isso é melhor do que o que o meu público já faz? Lembra lá dos 5 fatores? Então, você vai estar aplicando aqui. Isso combina com o momento e com as crenças do meu público? Corta tudo que complica a compreensão. Oferece um pequeno passo aplicável, né? Um ganho rápido. E torna o resultado visível com prints, provas e feedbacks, se for aplicável nesse caso, né? Claro, você vai ter que ter um jogo de cintura, você precisa entender com que tipo de público você está falando, se são os inovadores lá, né? Ou se você já está falando com alguém que está lá no fundo do funil, para você poder adaptar isso aqui de acordo com o seu objetivo. Né? Para se você está vendendo, faz sentido você colocar print, prova, feedback. Agora, se você não está vendendo nada, se você não está entregando um conteúdo que promete algo ou que diz que algo é possível, você não precisa comprovar nada. Né? A não ser que seja uma ideia. Aí você tem outras maneiras de comprovar essa ideia. Então, como criar o conteúdo viral com base nessa teoria? Então, o funil de conteúdo baseado nessa curva de adoção aí que a gente está falando. Você pode planejar os seus posts como se eles fossem um funil de conscientização e de adoção, né? Galera do topo são os inovadores. Você pode usar publicações que despertem a curiosidade com ideias novas ou até polêmicas, né? Quando você usa polêmica, sensacionalismo, clickbait, tendem a funcionar muito. O meio do funil, né? São os adotantes iniciais e a maioria inicial. Você pode usar ali conteúdos que provem valor, que demonstrem o uso de alguma coisa e apresentam os exemplos. E no fundo do funil, que é a galera mais aquecida, né? E é a maioria tardios, retardatários, você reforça a segurança, mostra a validação, depoimentos, repetição e autoridade. Então, o que você posta para cada etapa? Tem os exemplozinhos aqui, né? Para os inovadores, essa técnica nova está funcionando melhor do que o padrão. É um bom gancho que ele exemplifica o que atrai a atenção dos inovadores. Adotantes iniciais, veja os bastidores e como eu aplico essa novidade. Maioria inicial, olhe os resultados que as pessoas estão tendo com isso. Maioria tardia, isso já é usado por milhares e aqui está a prova. Né? Tem aqui um exemplo de uma sequência prática que você pode aplicar no seu dia a dia, mas não ficar preso nisso. Né? Você não precisa seguir realmente essa ordemzinha. Pode ser um pouquinho mais complicado, né? Mais espaçado, misturado. Né? Você pode, sei lá, eu gosto dessa coisa de deixar meio caótico, né? Então, mas se você quiser seguir, tá aqui, ó. Dia 1, você faz um Reels mostrando uma quebra de padrão com uma estatística impactante. No dia 2, você faz um carrossel com bastidores de técnica e como ela foi aplicada, né, em algum case. No dia 3, você faz um print com feedbacks e resultados. E no dia 4, você pode postar um depoimento com um vídeo, né, um CTA de compra. Beleza? Como transformar viralização em vendas reais? Isso aqui, cara, isso aqui é importante. Isso aqui, e se você vende, você tem que fazer isso aqui. Se você tem uma oferta clara no final do teu funil, tá?
Se a sua oferta não estiver clara, se você não for objetivo, se você não souber qual é a dor, qual a solução, qual o benefício, quem é o seu público, se você não tiver uma oferta bem desenhada, não adianta. Então, tem que ter uma oferta no final do funil que seja feita da maneira correta. Você precisa usar o seu conteúdo para educar e guiar o seu público, a sua audiência, durante a tomada de decisão. E aí você pode até pesquisar conceitos como os 5 níveis de consciência do consumidor. Tá? Isso aí vai te ajudar bastante. Você precisa combinar viralização com consistência e com propósito. Você não pode só produzir para viralizar. Não dá. Né? Alguns conteúdos seus naturalmente não vão viralizar. E aí o que você vai fazer? É um conteúdo que é para educar, é um conteúdo que é para engajar, é um conteúdo para elevar a consciência. Então, quando você quer viralizar, show de bola. É importante, mas só viralizar também não rola. Você precisa ter esse tipo de conteúdo que educa a audiência, faz ela se relacionar com você, ter mais proximidade, gera conexão, tá? Pensa no seu conteúdo como um gatilho de confiança e não só para gerar clique, tá? Pensa em criar essa conexão com as pessoas. Eu acho que isso é o que falta na maioria das pessoas. As pessoas estão preocupadas em postar para viralizar números de seguidores, crescer, alcance, like, comentário, mas estão esquecendo do real. E quem tá ali do outro lado é uma pessoa. Se conecta, sabe? Tipo, fala com as pessoas. E aí tem os checklists práticos, né? Toda vez que você produzir um conteúdo ou pensar em algum conteúdo, você pode se perguntar se ele tem os 5 elementos da viralização. Vantagem relativa, o conteúdo comunica algo claramente melhor do que o que já existe. Compatibilidade, o conteúdo conversa com os valores, crenças e rotina do público. Complexidade ou simplicidade, está fácil de entender, consumir e aplicar. Experimentabilidade, a pessoa pode aplicar algo de forma rápida e sem custo. Observabilidade, os resultados podem ser percebidos por outros facilmente. Né? E o segundo checklist que eu deixei aqui para você é você estar falando com o público certo da curva de adoção. Né? Você está falando com o topo, que são os inovadores, né? Esse conteúdo desperta uma curiosidade com ideias novas ou polêmicas. Você está falando com o meio, né? Que são os adotantes iniciais e a maioria inicial. Esse conteúdo prova valor, demonstra uso e apresenta exemplos. Ou você está falando com o fundo, a maioria tardia, os retardatários. Né? Esse conteúdo reforça a segurança, mostra a validação, depoimentos, repetição e autoridade. Bom, e para finalizar, uma dica final para vocês, revisa o seu feed como se ele fosse um funil, tá? Cada grupo da curva de adoção precisa de uma mensagem diferente. Né? Você não vai falar a mesma coisa para todos eles. Cada um você vai usar uma estratégia que eu passei para você aqui hoje para se comunicar. Então, se você só aposta para um tipo deles, você está perdendo grande parte do potencial, tanto de viralização como de conversão. Tá? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito tempo sem gravar vídeo. Desculpa se eu acelerei demais, não fui muito didático. A gente precisa fazer para melhorar, isso que é verdade, né? Então eu espero que você use isso como um espelho para que você também faça e melhore a partir daqui. Forte abraço. Me segue no Instagram, lá nas redes sociais, tá? @o dragão do marketing, @o dragão do Insta. Inscreve no canal, tá? Show. Valeu.